Boa noite, irmãos. Queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 12 ao 26. Carta de Paulo, capítulo 1, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao 26. Diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Obrigado, ó Pai, porque mais uma vez hoje temos o privilégio de ouvir a Tua voz. É para isso que todos nós estamos aqui, Senhor. Como já dissemos desde o início do culto, nos dispomos a estar aqui na Sua casa por amor a Ti, porque precisamos da Tua direção, da Tua voz para as nossas vidas. Temos ciência de que já não vivemos mais segundo as concupiscências do mundo, presos ao pecado, como vimos hoje pela manhã, mas estamos aqui, Senhor, porque nos entregamos a Ti e queremos viver uma nova vida contigo. E precisamos da tua direção para isso. Por isso nós te pedimos, ó Deus, fala conosco, usa a minha vida, Senhor, de acordo com a Tua vontade, derruba, Deus, qualquer barreira, qualquer impedimento, distração, que não deixe o Teu povo ouvir a Tua voz, mas que haja edificação no nosso meio, que haja crescimento na Tua igreja. Nós oramos, Pai, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Amados, eu creio que todos nós queremos ter uma vida útil e produtiva. Alguém aqui deseja ser inútil? Eu creio que ninguém, não é? É desejo de todos nós sermos úteis. E quando chegamos ao fim da nossa vida produtiva, quando nos aposentamos, muitos vivem esse dilema. Hoje as empresas têm desenvolvido um plano preparando os funcionários que vão se aposentar, o que vão fazer depois da sua aposentadoria, pensando em que eles sejam produtivos, porque muitos, quando já não trabalham mais, entram em depressão. Nós conhecemos alguns casos na empresa onde trabalho, de pessoas que já saíram, mas agora, como não tem mais aquele status, aquela atividade, muitos entram em depressão
e não sabem mais o que fazer durante a aposentadoria. Então, ter uma vida útil e produtiva é preocupação de todos nós. E nós, secularmente, nós passamos a vida inteira com esse objetivo. Nós nos capacitamos, passamos a vida tentando produzir, tentando contribuir, né? Procuramos deixar um legado, nós queremos deixar algo, produzir, sermos lembrados, né? Eu ouvi recentemente, a história não fala dos covardes, né? A história fala dos heróis. Os covardes não são lembrados. Então nós desejamos isso, ser lembrados como pessoas que fizemos algo de produtivo, algo de útil. Nós passamos uma vida inteira buscando isso. Mas, no âmbito espiritual, muitos não têm esse desejo ardente. O têm secularmente, mas quando falamos de algo espiritual, muitos buscam justamente o contrário. Buscam a preguiça, né? Buscam o não fazer, buscam se esconder. Não têm esse desejo de ser lembrados, de deixar um legado espiritual. Nós não temos, infelizmente, muitos de nós, esse objetivo a alcançar. E nós deveríamos ter. Nós deveríamos buscar isso, porque a Bíblia diz que nós buscamos atingir a plenitude de Cristo. Ele é o nosso alvo. O nosso objetivo é Cristo, é buscarmos a semelhança dele. Paulo disse, olha, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, ele é a nossa meta. Nós deveríamos, então, ter esse objetivo para a nossa vida e traçar um caminho, trabalhar para alcançarmos esse objetivo. Mas, como eu disse, espiritualmente, muitos buscam justamente se esconder. Não querem deixar um legado, não buscam a utilidade, mas passam muito tempo sem produzir, sem contribuir, né? Então, a pergunta que fica para nós é como ser produtivo. Se eu desejo contribuir para o crescimento, para o progresso do Evangelho, como eu faço então? Porque muitos acham que, bom, eu vou então buscar um ministério, vou participar de alguma forma, né? Acham que somente assim se produz, se contribui para o Evangelho. Mas nós devemos buscar, e Paulo, nessa carta, ele dá um exemplo, nos dá instruções de como contribuir para esse progresso, como ser útil, como sermos úteis para o Evangelho, para esse crescimento, né? Então, o que nós devemos fazer? Veja o que diz em Isaías, capítulo 48, versículo 17, o que nós devemos fazer, onde devemos buscar essa direção. Isaías 48, 17, diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então nós devemos olhar para a palavra de Deus, ver o que Deus nos ensina de útil e que caminho devemos andar. E Paulo, nessa carta aos Filipenses, dá instruções acerca de como ser produtivo. Paulo, embora preso, porque ele estava preso em Roma, lá no fim do livro de Atos, você vê que ele passou 2 anos preso em Roma, e Paulo escreve, embora preso, falando de alegria, é uma carta que fala muito de regozijo, de alegria, né, exortação. Ele fala sobre a produtividade, como contribuir para o progresso do Evangelho. Então eu queria que você hoje visse comigo esses pontos, para que nós entendamos como contribuir. Primeiro, como lemos no versículo 12, diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. Então Paulo já nos dá aqui, nesse primeiro versículo, uma lição. O que eu devo fazer para ser produtivo, para contribuir com o Evangelho? Paulo já diz, olha, eu antes de mais nada quero que vocês tomem conhecimento, que vocês saibam que o que tem me acontecido tem contribuído para o Evangelho. Antes de mais nada, o que tem me acontecido tem contribuído para o Evangelho. Então a produtividade ou a contribuição começa simplesmente pelo nosso testemunho. Poderíamos dizer que
o que me acontece e como eu reajo a isso contribui para o crescimento do Evangelho. Você poderia dizer, poxa, mas isso é fácil, é só isso? Eu devo começar por aí? Se você acha que é pouco, não é. Porque a sua vida ser um testemunho e não um testemunho para o Evangelho, já é muita coisa. Se você, com as suas ações, com as suas reações, contribuir para o Evangelho, já é muito. Não é fácil, irmão. Eu não estou dizendo para você que é um caminho fácil. Mas, se nós começarmos por aí, já estaremos contribuindo para que o Evangelho avance. Porque as suas reações, as pessoas que estão ao seu redor, observam isso. E Paulo diz, olha, antes de mais nada, eu já digo a vocês que o que me tem acontecido tem contribuído para esse crescimento, para esse progresso. E Paulo, então, tinha uma coleção de acontecimentos para nos motivar. Se Paulo estivesse em alguma igreja pregando ou dando um testemunho, né, um seminário sobre contribuição, Paulo tem muito a nos motivar. Queria que você abrisse comigo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 4 ao 10. Diz assim: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, já começa por aí, nas aflições, nas privações, nas angústias, já começa a ficar estranho. Que motivação é essa, né? Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo, se estivesse então num seminário, numa igreja, falando isso, não motivaria muita gente. Poxa, mas é assim que eu contribuo? É assim que eu tenho que viver para que a minha vida sirva como uma contribuição? Paulo, no versículo 3 do capítulo 6, que nós não lemos, ele diz assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então veja o que Paulo diz nesse trecho a respeito de motivação, de contribuição. Paulo diz que como ministros nós passamos por açoites, prisões, tumultos, trabalhos, passamos como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas conhecidos, como castigados, porém não mortos, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo não motivaria ninguém. Se fosse numa igreja de teologia da prosperidade, Paulo nem passaria no teste, né? Então Paulo pode dizer assim: bom, eu vou melhorar. Então vamos lá para o capítulo 11, de 2 aos Coríntios. Vamos do versículo 22 ao 27. Um pouco adiante, Paulo diz assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar,
em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. A esse momento, nessa igreja, Paulo então já teria sido o seu microfone caçado, levado ao gabinete, e o líder falaria assim: pô, Paulo, assim você vai me quebrar, cara. Pô, a gente costuma trazer aqui, a televisão é uma grana para a gente ter o programa no ar. Pô, a gente está acostumado a trazer aqui pessoas que eram pobres e miseráveis, doentes, e agora são empresários ricos, de sucesso, com casa, carro. E você vem aqui me falar disso, Paulo? De açoites, de vigílias, de jejuns, de pobreza. Paulo, isso não dá. Com esse discurso, nós não motivamos ninguém, nós não contribuímos para o progresso do Evangelho. Você acredita que Paulo participaria desse programa, desses testemunhos? É isso o sucesso? Isso é contribuição do Evangelho? Paulo certamente baixaria o sarrafo nessas igrejas. Paulo não concordaria de jeito nenhum, porque ele diz: são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Olha, o resto, eu também sou. Agora, você vai falar para mim de ministério? Espera aí, eu sou mais. Porque em trabalhos, eu sou muito mais ministro de Cristo do que vocês. Em prisões, muito mais. Não é que é muito mais prisões, é que ele é muito mais ministro de Cristo do que os outros, porque Paulo falava de falsos apóstolos que enganavam a muitos, e ele diz que se eles são, eu sou muito mais. Se esse pessoal que está aí pregando a respeito de prosperidade, de bênçãos materiais, são ministros, eu sou muito mais. Em açoites, sem medida, não tem nem como medir, não é uma, duas, três vezes não, é sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Paulo diz: eu sou muito mais ministro de Cristo do que todos eles, por conta disso tudo aqui. Porque o que eu tenho passado tem contribuído para o Evangelho. Como ele diz aos Filipenses. Então, Paulo não seria motivador de nenhuma igreja dessas. Paulo não seria aceito nessas igrejas. Nessa mesma carta, no capítulo, voltando lá aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 11 ao 13, uma passagem muito conhecida, ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo então diz assim: olha, eu sou muito mais do que vocês, do que esses falsos apóstolos, que são enganadores, que pervertem o povo, pregam um evangelho que não é verdadeiro. Eu sou muito mais do que todos eles. Mas Paulo não se envergonhava de nada. Como eu disse, Paulo contribuía para o evangelho, porque o que ele vivia era um testemunho vivo do que Cristo fazia na sua vida. Paulo não se envergonhava disso. Aos Romanos, no capítulo 1:16, ele diz: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego. Paulo não se envergonhava da sua situação. Como nós ouvimos aqui recentemente numa mensagem, ele diz: olha, não me molestem mais, porque eu carrego as marcas de Cristo. Não venham falar comigo, porque eu tenho elas no corpo. Elas são o testemunho, a contribuição para o evangelho. Mostram o que eu passei. Então, muitos de nós acabamos vivendo muitas dificuldades, muitas tribulações, mas a nossa resposta a isso tudo não contribui em nada para o evangelho. Então, você, no início, pode ter pensado assim: bom, mas o meu testemunho é bom. Será? Será que, fazendo uma análise e pensando no que Paulo passou por causa do evangelho, será que o seu testemunho é bom? Será que é equivalente ao de Paulo?
o que você tem feito, a sua conduta, a sua reação, tem contribuído, porque as pessoas vão cobrar de você. As pessoas no seu trabalho, os seus superiores, os seus iguais, eles vão cobrar a conduta de você. Ué, mas você não é cristão? Você não pode falar isso não, hein? Você é crente. Você não pode fazer isso porque você é cristão. Eles vão cobrar isso de você. Então, Paulo tinha um testemunho que contribuía para o Evangelho. Nós também devemos buscar isso. Paulo, no versículo 13, diz assim, no capítulo 1, versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Mesmo preso, Paulo era produtivo. Nós vimos aqui que Paulo escreveu essa carta em Roma, preso, e ele escreveu também a carta aos Efésios, aos Colossenses, escreveu a de Filemão, tudo isso preso. Paulo, passando por dificuldades, preso, ele produzia, porque ele diz que as suas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Alguns até acreditam que Paulo não tivesse escrito essa carta de Roma, porque a guarda pretoriana era por volta de 9.000 homens. 9.000 homens. O pretor era o homem mais graduado no exército. E a guarda pretoriana, o pretório, era um palácio, né, onde eram resolvidas as questões judiciais, ficava num lugar da cidade, às vezes era até a residência do governo, e essa guarda desse local eram 9.000 homens. E Paulo diz, olha, toda a guarda pretoriana ouviu falar de mim por causa das minhas cadeias em Cristo. E às vezes a gente fica reclamando da nossa situação. Nós somos livres, nós não estamos presos em nenhum lugar. Não estamos limitados a um espaço físico. Nós podemos ir aonde queremos e falar a quem quisermos falar. Nós não temos limitação. E Paulo, sem poder sair da sua casa, ele tinha ao lado dele todo dia um guarda que tomava conta dele, que o vigiava. E o Paulo poderia pensar assim, bom, eu estou aqui, eu não posso fazer nada. Ninguém pode me culpar, porque eu não sou capaz de produzir. Eu não tenho como contribuir aqui. Paulo não pensava assim. Nós pensamos, quando estamos às vezes com algum problema, a gente se abate, a gente deixa de produzir, a gente deixa de orar, a gente deixa de ouvir, a gente deixa de ler, mas Paulo não fazia assim. Mesmo preso, ele era mais produtivo do que qualquer um de nós, irmãos. 9.000 homens tomaram conhecimento do Evangelho através de Paulo. Eu imagino que todo dia tivesse um cara ali ao lado dele, falasse assim, você que vai tomar conta de mim? Pregando para o cara. E o cara, no dia seguinte, alguém vinha render ele, hoje é você? Até que todos os 9.000 homens tomaram conhecimento de Cristo através de Paulo. E a gente reclama, não, eu estou aqui preso, eu não posso, eu estou aqui, eu estou limitado, eu não posso fazer isso. Paulo produziu mais do que todos nós presos. Veja o que diz lá no livro de Atos, no capítulo 16, do 27 ao 34. Atos capítulo 16, do 27 ao 34, diz assim, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa,
e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Paulo e Silas estavam presos também, e altas horas da noite, depois de terem levado muitos açoites, altas horas da noite, cantando, entoando louvores a Deus. Eles poderiam dizer assim: olha, a gente não tem nada para fazer aqui, não tem como produzir aqui, eu estou preso. Mas eles, ainda assim, cantaram e louvaram a Deus. E aquele lugar tremeu, as portas se abriram, e o carcereiro, pensando que todos tinham fugido, entra, trêmulo, né, já se suicidando. E Paulo diz: não, espera aí, não se mata não. E ele então abre o seu coração: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo, naquele momento, prega, mesmo preso, cheio de açoites, tanto que o cara depois limpa os ferimentos deles. Paulo, mesmo preso, produz. Quando eu penso nisso, eu sinto uma frustração tremenda, porque Paulo preso, sem poder ir a lugar nenhum, 9.000 homens tomam conhecimento, e eu sou um cara livre, eu posso ir onde eu quiser, e eu acho que não consigo alcançar nem 100 pessoas, nem 1.000, num ano eu não consigo fazer com que 9.000 pessoas conheçam a Cristo. Paulo, mesmo preso, produziu muito mais do que todos nós. Então isso é uma lição para nós, porque o problema talvez seja que nós, ou muitos, nós quando eu digo, tá, não estou incluindo você, é uma forma de dizer, mas o problema é que muitos não estão presos em Cristo. Essa é a diferença. Paulo diz que as suas cadeias em Cristo fizeram com que se tornasse conhecido de toda a guarda pretoriana. Talvez o problema seja esse: muitos não estejam presos em Cristo, estejam presos a outros deuses. Talvez as pessoas estejam presas à arrogância, à altivez, à preguiça, à soberba, ao próprio umbigo, e isso é uma prisão. Isso não deixa que você se torne livre. Preso em Cristo, você é livre, mas às vezes as pessoas estão presas a outros deuses, e isso impede a contribuição, isso impede que o evangelho seja levado, impede que o nosso testemunho seja algo útil. Talvez esse seja o problema. Às vezes nós passamos mais tempo com um colega de trabalho do que com a nossa família. A gente pode pensar assim: poxa, mas Paulo tinha um cara ali do lado dele todo dia, ele podia pregar. E você não tem ninguém do seu lado no trabalho, não? Você trabalha sozinho, isolado no deserto? É só você, um telefone e mais ninguém? Todos nós aqui, a maioria, tem alguém do seu lado no trabalho o dia inteiro, 5 dias por semana, 6, sei lá quantos, 8 horas por dia. E a gente não consegue evangelizar um cara. E Paulo conseguiu 9.000. Irmão, isso é uma frustração para mim. Eu fico triste, eu me sinto incapaz. Eu acho que eu tenho que aprender muito para contribuir para o evangelho. Isso é algo para que a gente pense. Nós precisamos evangelizar, ainda que estejamos presos, ainda que tenhamos problemas, ainda que estejamos incapacitados. Há oportunidade para a gente contribuir. Ainda que você não abra a sua boca, mas a sua postura, a sua conduta, o que tem acontecido na sua vida, contribui para o evangelho. Aí é outro problema, porque em vez disso, as cadeias que nos aprisionam falam mais alto do que o evangelho. Se nós não estivermos presos em Cristo, estivermos presos a outros deuses, esses outros falam mais alto que o evangelho. E aí você não contribui, porque as pessoas acabam vendo que o que acontece na sua vida é totalmente oposto àquilo que você diz que é. Então, essas cadeias falam mais alto. Os problemas que você tem no seu trabalho, você se torna nervosinho, faz o que não devia, fala o que não devia, e isso não contribui em nada. Então, talvez achemos que apenas o que me acontece contribui. Se nós fizermos isso, se o que nos acontece contribui de fato para o evangelho, já estaremos fazendo demais. Continuando no versículo 14, Paulo diz assim:
E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Nossas cadeias em Cristo podem gerar multiplicadores. Paulo sabia disso, que o que ele vivia, o que ele demonstrava, motivava as pessoas, o que elas viam, era motivo para que essas pessoas ousassem falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, Paulo se preocupava em gerar multiplicadores, pessoas que formam discípulos, pessoas que de fato servem a Deus e com ousadia pregam a palavra. Porque naquele tempo, irmãos, não era fácil você se estimular com a dificuldade que uma pessoa estava passando. Quem de nós se estimularia a contribuir e pregar com ousadia, vendo que uma pessoa estava presa por essa causa? Nós não faríamos. Mas um discípulo, ele prega com mais ousadia, com mais intrepidez, ele se sobressai. Então isso era motivo para que Paulo cada vez mais pregasse o Evangelho, formasse discípulos. Veja o que diz no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 13, a respeito de homens, discípulos, que pregaram com intrepidez. Atos 4, versículo 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O fato de você estar com Jesus e estar preso às suas cadeias, as pessoas notam isso. É notório, de fato, vão ver que você, pela sua intrepidez, teve encontro com Cristo. Do versículo 24 ao 29, diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nesse episódio, quando Pedro e João são libertados, e ele diz à igreja o que aconteceu, toda essa tribulação e essas ameaças foram motivo para que eles pregassem com mais intrepidez. O que aconteceu para Pedro e João, a forma como eles lidaram o episódio, contribuiu para o progresso do Evangelho. Porque as pessoas, ao saberem daquilo, perceberam a mão de Deus sobre todas as coisas e então, com mais intrepidez e ousadia, pregavam o Evangelho. Então, discípulos ousados pregam com mais intrepidez. Não somente seguidores, não somente ouvintes, mas discípulos dispostos a ouvir, dispostos a fazer. Esses vão e contribuem. Então, nós contribuímos gerando multiplicadores, gerando discípulos. Mas o que Paulo diz lá na carta aos Filipenses, ele diz que a maioria dos irmãos, infelizmente, não são todos os que se estimulam. A maioria não é a totalidade. Algo mais do que 50% dos que ouviram e dos que tomaram conhecimento ficaram estimulados a pregar com mais ousadia e intrepidez. Mas não são todos. Infelizmente, não são todos os que ouvem a palavra e se dispõem. Infelizmente, não são todos os que desejam contribuir para o Evangelho. Infelizmente, alguns se retraem, alguns não têm o desejo de contribuir, não é?
e também não são todos os que pregam de boa vontade. Paulo diz isso no versículo 15 ao 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Vê como Paulo diz, eu sempre me regozijarei, fala de alegria, mas Paulo reconhece que não são todos os que pregam de boa vontade, alguns sim, outros por inveja e porfia, outros achando que por discórdia, procurando causar alguma tribulação a Paulo, pregando o Evangelho, assim o fazem. E Paulo então diz que nem todos o fazem de boa vontade. Alguns, ao lerem esse versículo, essa passagem, eles acham que seria uma justificativa para os que pregam a Cristo, usando a teologia da prosperidade, usando outras doutrinas. Então, pensando essa passagem aqui, porque Paulo diz, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, tudo bem. Então, alguns usam essa passagem, não vamos falar dessas igrejas, porque Paulo diz que se está sendo pregado o Evangelho, vamos deixar, não vamos nos meter. Mas não é isso que Paulo está dizendo. E não podemos também, de um versículo, tirar uma conclusão. Porque Paulo, de uma maneira ampla, como nós vimos aqui, ele bate nos falsos apóstolos, nos que pregam contra o Evangelho, os que não pregavam um outro Evangelho. Paulo batia forte nesses homens. Então você tem que observar todo o contexto, todas as outras cartas, do que Paulo dizia a respeito disso. Não considere isso uma licença para pregar de qualquer jeito, por qualquer pretexto. Não era isso que Paulo estava dizendo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 17, ele diz o seguinte, segundo aos Coríntios 2, 17, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Paulo não concordava com o evangelho pregado com o intuito, o objetivo de tirar, mercadejando, com objetivos de ganho financeiro. Paulo nunca concordou com isso. Ele sempre batalhou, como nós ouvimos aqui, pela verdadeira fé. Ele sempre procurou abrir os olhos da igreja contra os falsos mestres. Paulo não estava dando licença, não estava dando carta branca à teologia da prosperidade. Paulo dizia nesse momento que alguns, tentando ou julgando que assim suscitariam a Paulo alguma tribulação, pregavam a Cristo, mas pregavam a mensagem verdadeira. Paulo estava num contexto em que muitos judeus, tentando acusá-lo, chegavam diante dos judeus, dos maiorais, dizendo, olha, esse homem aí, ele está dizendo que Jesus veio de Nazaré, que Jesus é filho de Deus, que Jesus veio ao mundo para salvar os perdidos, que ele é o Messias prometido. Quando eles diziam isso, eles estavam pregando. Eles tentavam, com isso, acusar a Paulo, mas eles acabavam pregando a palavra. Uma palavra verdadeira. Não é uma palavra com um objetivo financeiro deturpando o evangelho. Não era isso que eles faziam. Paulo queria dizer o seguinte, olha, se eles simplesmente atingirem a mim, não tem problema, mas que preguem o evangelho. Podem me atingir, mas preguem o evangelho. Paulo não estava dando licença a palhaçadas que nós vemos hoje. Cada coisa que nós vemos no YouTube e ouvimos falar, coisas assim estarrecedoras. Eu fico pensando como tem gente tão boba que cai nessa conversa fiada. É algo patético que se vê em algumas igrejas. Eu vejo no YouTube, recentemente no Facebook, eu vi esse apóstolo Agenor, de um lado da mesa, um outro cara que se dizia endemoniado, o cara parecia um lutador de MMA, e o cara ficava assim, de um lado. E ele com um martelo
para bater na mesa do outro. Que pateta, irmãos. Que coisa ridícula. Isso que Paulo prega, é isso o testemunho que Paulo diz. Muito pelo contrário, ele diz, olha, em prisões, em açoites, em vigílias. Falar em vigília ninguém gosta, né? Essa época as pessoas passam a noite acordada para ver o desfile, mas se você chamar para uma vigília e ficar acordado, o cara dorme, né? Dorme aqui no culto, irmão, de manhã cedo. Não vai dormir numa vigília? Mas para ver a escola de samba, não. Bom, mas deixa para lá. Paulo não compactua com essas palhaçadas. Não é assim que contribuímos para o Evangelho. Paulo não está dando licença à teologia da prosperidade. Não é assim que devemos interpretar Filipenses 1,18. Porque o que Paulo quer dizer é o seguinte: ainda que você esteja numa situação difícil, ainda que você esteja em meio a uma tribulação, ainda que pareça que você não tem liberdade, não tenha para onde ir, você pode contribuir para o Evangelho. Não é motivo a tribulação que você passa, a dificuldade que você tem passado, para você não contribuir. Ainda que seja num hospital, ainda que você esteja num leito, você pode contribuir, irmão. Ainda que você esteja com um diagnóstico terminal, você pode contribuir para o Evangelho. Eu não sei se você tem algum caso na sua vida. Eu posso dizer, eu tive esse testemunho na minha família, na família da minha esposa, um homem de Deus, um servo, presbítero, e ele, de uma hora para outra, descobriu que tinha um câncer muito agressivo, um sarcoma. E ele internado no hospital, sem poder respirar direito, ele era chamado do seu leito para ir na UTI orar pelas pessoas. Ele era chamado, a fama dele correu o hospital, irmãos. Todos eles se admiraram da fé daquele homem. E ele podia dizer assim, que orar pelos outros, eu é que preciso de oração. Manda alguém vir aqui orar por mim. Mas ele, mesmo nessa situação, se levantava e ia orar pelos enfermos. Hoje ele não está mais entre nós, mas deixou um testemunho, não só para mim, mas para aquelas pessoas, para todos os funcionários, médicos e enfermeiros do hospital, um homem que mesmo doente, deu um bom testemunho, contribuiu para o Evangelho. Então nós não podemos usar isso como desculpa de que não posso fazer nada. Olha, eu estou numa situação difícil, você tem que entender que, poxa, eu não consigo fazer nada. Não é assim. Paulo preso contribuiu. Pessoas doentes contribuem. Nas tribulações nós contribuímos. Paulo diz, olha, antes de mais nada, eu quero dizer que o que me tem acontecido tem contribuído para o Evangelho. Se você fizer essa pergunta, será que você tem contribuído? Será que o que tem acontecido na sua vida tem contribuído? Pense nisso. Continuando no versículo 19 ao 21, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo diz que a nossa contribuição, a nossa maior compensação é de que Cristo seja glorificado. O que Paulo tinha em mente era isso, olha, independente de como eu estiver, preso, livre, seja lá do jeito que for, para mim o que importa é que Cristo seja glorificado. Agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ainda que eu esteja morto, ainda que eu esteja preso, ainda que eu esteja internado, não importa a maneira que eu estiver, o que me acontecer contribuirá para o Evangelho. Cristo será glorificado de qualquer maneira. Era assim que Paulo se via livre e feliz. No versículo 18, como eu falei para você, ele dizia, com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Eu sempre estarei alegre. Posso estar preso, mas eu sempre estarei alegre. Então,
era assim que ele se via livre e feliz. Ele diz que as orações redundariam em libertação, mas não necessariamente uma libertação física. Sim, ele foi libertado e depois, novamente preso, ele escreve a Timóteo. Mas ele dizia de uma liberdade preso em Cristo, em cadeias em Cristo. Ele dizia que a sua alegria, ele se via feliz para que Cristo redundasse, fosse engrandecido, para que no seu corpo, como nós vimos as chagas, as marcas dele, o que lhe acontecesse, Cristo seria glorificado. Cristo era engrandecido então na vida de Paulo, no que ele vivia e até na sua morte. Paulo não se importava com o que lhe acontecesse, porque Paulo tinha na sua cabeça que a vida dele só faria sentido por causa de Cristo. É o que ele diz no versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ouvir essa palavra, às vezes a gente também fica pensando, viver é Cristo, morrer é lucro. Olha, morrer é lucro, mas eu não quero ir agora. Eu quero ficar ainda mais um tempo. Muitos pensam assim, olha, viver é Cristo, legal, mas morrer, eu não quero morrer agora, né? Mas Paulo não se sentia assim. Mesmo na morte, ele queria que Cristo fosse engrandecido. Mesmo nas cadeias, ele queria que Cristo fosse engrandecido. Eu tenho uma passagem no livro dos Mártires, de John Foxe, que fala sobre André, irmão de Pedro. E André foi condenado a ser crucificado, porque ele dizia assim, como eu posso ter medo daquilo que eu preguei? Como eu posso ter medo de ser crucificado se eu preguei a cruz a minha vida inteira? E Pedro então foi condenado a ser crucificado. André foi condenado a ser crucificado. E diz o livro, os historiadores, que ele mesmo, diante daquele momento, ele não se abateu, não ficou nervoso, a sua voz não mudou, o seu sangue não se retraiu. A gente, por qualquer motivo, fica nervoso. Pedro ficou calmo, tranquilo. Ele tinha consciência do que lhe iria acontecer. E ele mostra, então, nas suas palavras, o seguinte: ó cruz extremamente bem-vinda e tão longamente esperada. De boa vontade, cheio de alegria e desejo, eu venho a ti, discípulo que sou daquele que pendeu de ti, pois sempre fui teu amante e sempre desejei te abraçar. André, no momento de ser crucificado, de ser martirizado, ele engrandeceu a Cristo, ele contribuiu para o Evangelho, ele não demonstrou nervosismo. Irmãos, o que nos acontece tem que contribuir de alguma maneira. Nós temos que aprender com isso. Nós não podemos permitir que a nossa vida seja uma vergonha para o Evangelho. É necessário morrer para si mesmo. Quando nós louvamos aqui no início, abro mão dos meus planos, abro mão dos prazeres, abro mão de tudo, né? Nós louvamos, é uma maravilha. Mas será que nós abrimos mão mesmo? Porque isso é morrer. Isso é fazer com que você coloque os seus planos em segundo plano, para que os de Deus sejam levados adiante. Nós precisamos morrer para nós mesmos. E era isso que Paulo demonstrava. Paulo já estava morto para si mesmo, porque ele dizia que o viver é Cristo. Então ele vivia para isso. E morrer era lucro. Para ele, morrer, ele tinha o mesmo pensamento de André. Então nós, o que nos acontece, nós temos que contribuir. Nós não podemos espalhar, nós temos que ajuntar. Amém? Nós temos que fazer, aprender com que a nossa vida contribua. Para terminar, do versículo 22 ao 26, ele diz assim: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa,
é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Nossa vida só faz sentido se nós contribuirmos para o Evangelho. Nossa vida não faz sentido num legado material, naquilo que nós construímos secularmente, empresas, títulos e etc. Nada disso faz sentido se não for Cristo glorificado. Como Jesus disse, ajuntai tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não come, a ferrugem não estraga. Ajuntem tesouros no céu. Não há nada de errado em que você busque ter uma vida útil e produtiva. Não há nada errado nisso, que você estude, que você queira melhorar. Mas não faça disso o seu alvo principal. Não faça disso o seu objetivo principal, porque tudo isso um dia passa. Tudo isso um dia acaba. Como eu disse, chega um momento em que você se aposenta. E alguém vai tomar decisões por você. Chega um momento em que você não faz mais, você não decide mais. E desse momento em diante, o que você vai fazer? De que adianta, então, como foi dito aqui, ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? Só faz sentido a nossa vida se nós contribuirmos para Cristo. E Paulo diz que em benefício do Evangelho é melhor viver. Ele diz, olha, eu tenho sim o desejo de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário que eu fique, que eu permaneça. Porque eu permanecendo, que aumente o vosso progresso e gozo da fé. Paulo, então, tinha o desejo de continuar contribuindo. Paulo cria que, permanecendo na carne, ele contribuiria para esse crescimento desses irmãos, de que aumentassem neles o motivo deles se gloriarem em Cristo Jesus. Era esse o pensamento de Paulo. Então Paulo nos ensina muito de como podemos contribuir, porque muito mais do que as ofertas e os dízimos, Deus quer a sua vida. Ele quer que você seja um testemunho vivo do que Ele faz. Ele quer que a sua vida seja uma contribuição. Como Paulo disse, olha, para começar a conversa, eu te digo o que me aconteceu. Eu não tenho vergonha disso. Eu não tenho vergonha de dizer que eu passei necessidade, que eu passei privações, que eu estive doente, fui açoitado. Eu não tenho vergonha de nada disso, porque eu tenho certeza de que o que aconteceu comigo contribuiu para o progresso do Evangelho. Então que isso fique latente na sua mente, que você pense sobre isso, que você continue com o desejo de contribuir, mas aprendendo com Deus. Como nós lemos lá em Isaías, Deus nos ensina o que é útil e que caminho devemos andar. Que você continue aprendendo, faça com que sua vida seja uma contribuição para o Evangelho. Viva livre nas cadeias de Cristo. Preso a Cristo, você é livre. Preso a outras cadeias, você é escravo. E mesmo nas cadeias de Cristo, nós podemos contribuir e muito. Então, que Deus use sua vida, que Deus que você seja feito nas mãos de Deus um instrumento útil, que você seja como um farol, que você seja como uma vela iluminando a vida dos outros, que você seja uma ferramenta útil nas mãos de Deus. Como Paulo escreveu para Timóteo, que você seja um obreiro de que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, e que você seja um vaso de honra, útil nas mãos de Deus, pronto para ser usado. Amém? Então viva livre nas cadeias de Cristo.